Todo homem deve passar pelo menos uma vez na vida pela experiência de ficar um tempo sem mulheres e sem ter dinheiro. Esse é o canal Torino. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá pro vídeo. Hoje eu sempre cito aqui nos meus vídeos, né, que eu sou miguital. Eu até já era antes mesmo de saber que existia essa entre aspas modalidade de vida. Mas uma das coisas que mais me deixaram com a clareza absurda sobre o que eu queria da vida e principalmente sobre o que eu não queria da minha vida foi justamente uma experiência que eu tive há alguns anos atrás, onde eu resolvi fazer. Eu trabalhava numa loja, eu resolvi fazer uma alteração na minha vida, buscando, obviamente, crescer, buscando ganhar mais, buscando evoluir de vida. E nisso, eu saí dessa loja, não peguei nenhum dinheiro de rescisão, nem nada, saí realmente. Eu lembro que eu saí com R$ 200. Era todo o dinheiro que eu tinha. R$ 200. E, e um cartão com limite de R$ 5.000. Eu já morava só nessa época aí, há uns 4 anos mais ou menos. E conseguia me manter tranquilo, sem muitas dificuldades. Eu também nunca fui de gastar muito. Eu tenho um custo de vida realmente bem baixo. E sempre tinha dinheiro, sempre volta e meia acabava me excedendo assim, comprando alguma coisa ou outra que não tinha necessidade e por aí vai. Mas, né, não passava nem de longe em chegar um dia e não ter R$ 1 na conta. Ou pior, que é o que eu vou falar aqui, de ficar devendo, né? Isso aí, beleza. Nesse período que eu saí, os primeiros meses foram, foram de muitas dúvidas. Eu saí para montar um negócio digital e eu já tinha dado certo, entre aspas, em um outro negócio digital anos atrás, mas que acabou que não teve uma vida muito longa, porque era uma sociedade com um conhecido meu, que não vem ao caso. Mas aí dessa vez eu me julgava ter mais experiência, ter mais disposição e por aí vai. E aí os meses foram passando e nada de rigorosamente nenhum resultado. E cada dia mais que se passava, eu simplesmente entrava em desespero cada vez maior. E os meses foram passando. Obviamente que o dinheiro acabou. Não foram. Acho que não foram nem 30 dias. Porque por mais que eu saí com R$ 200, eu já tinha toda a compra do mês em casa. Então eu tinha comida para, sei lá, uns 2 meses ou mais. Eu já tinha. Não tinha que pagar aluguel daquele mês. E nem. Acho que do próximo também. Então eu tinha 2 meses para eu realmente ter resultado. Com aquela máxima da história de queimar os navios, né? Eu pensava, se eu me colocar nessa situação de ter que fazer, não ter a opção de não fazer, ou é fazer ou passar fome, eu vou fazer. Só que eu não esperava uma outra vertente que é, beleza, eu fiz, mas não tive resultado, porque era uma coisa muito incerta. Resumidamente, acabou que o dinheiro acabou e eu comecei a pagar as coisas no cartão. E aí veio o segundo pensamento, que é, beleza, eu vou fazer aqui essas compras e tudo. Vai vir a, a fatura do mês. E aí até lá eu já vou ter tido um resultado. E em volta e meia eu tinha um resultado
Só que acabou se criando uma bola de neve, onde sempre gastava mais do que recebia. Não porque eu queria gastar mais do que eu recebia, mas porque eu recebia pouco. Eu tinha pouquíssimo resultado. E aí chegou um fatídico dia onde eu tive uma situação em que eu tava. Tem uma geladeira na minha casa, né? Aquelas geladeiras são novas, né, mas não são daquelas das boas que não cria gelo. A minha cria gelo. E por eu ser um cara solteiro, foda-se. Não faz questão nenhuma. Eu posso comprar hoje. Hoje eu posso comprar uma geladeira boa e eu não vou comprar, foda-se. Definitivamente foda-se. Eu só quero que minha comida não estrague. E a que eu já tenho já faz essa função. E aí, nesse meio tempo, chegou um dia em que eu tinha que limpar a geladeira. E eu sempre limpei a geladeira colocando a faca por baixo do gelo. E nunca tinha acontecido nada. Mas aí, acabei dando uma espetada e eu só escutei a zoada do gás saindo. Disse, ih, rapaz. Aí já fiquei logo assustado. E basicamente eu fudi minha geladeira. A geladeira, eu furei um cano de gás que passa na geladeira. E a geladeira basicamente não prestava mais. Aí tive que consertar. Mas eu não tinha mais R$ 1, cara. Tudo que eu tava passando era no cartão. Aí mandei o cara consertar e tudo. Cobrou R$ 300. R$ 350. Foram R$ 350 na época. E o cara não aceitava cartão. Aí ele se fudeu. Aí eu descobri a modalidade Pix no crédito. Foi bem no início ali do Pix no crédito. Fiz o Pix pra ele de 350, só que ele recebeu 350. Mas com os juros, acho que foi pra 420 por aí. E aí, juntando todos os outros custos que eu já tinha passado no cartão, eu simplesmente criei uma bola de neve absurda. Aí, beleza, né? Disse, a partir de agora eu tenho que ter ainda mais inteligência aqui e ser certeiro o máximo possível, porque eu não posso mais dar tacada errada aqui, nem se eu quisesse. Aí os meses foram se passando, eu conseguia pagar uma parte do cartão, chegavam meses que eu não conseguia pagar a fatura inteira, e aí ia acumulando, e aí foram R$ 500, depois 1.000, 2.000, 3, 5, 7, até chegou um momento onde estava realmente inviável pagar o cartão. E eu não pagava mais, eu sempre colocava para o mês seguinte. E aí eu pagava um cartão com outro cartão. E foi uma bola de neve inacreditável. Inacreditável. E aí eu cheguei o dia onde eu pensei, daqui pra frente não existe mais opção. Não, eu não tenho mais o que fazer. Não tenho de onde tirar dinheiro. E veja bem, esses meses inteiros, do dia que eu saí da loja até esse momento da história que eu tô te falando, eu não tinha pegado uma mísera mulher. No começo foi eu disse, não tô nem pensando nisso. Depois foi simplesmente disse, eu realmente não estava pensando nisso por quê? Eu acordava e ia dormir pensando, meu Deus, eu destruí minha vida. Porque dívida de cartão, eu acho que é a pior que existe, tirando a agiota. Porque ela, se você deve 1.000 e você não paga, ela vira uma bola de neve que, puta merda. Aí eu cheguei a ter esses quase 7.000, eu disse, eu preciso fazer uma renegociação. Aí eu fiz. Com os juros foram para mais de 9.000. Consegui pagar alguns meses, tive que fazer outra renegociação. E aí foi para mais de 10.000. E aí eu tomei uma decisão. Disse, aqui não tá dando certo. Aí eu voltei a trabalhar no fora do digital. Passei um ano pagando as dívidas. E veja bem, nesse período todo, de quando eu saí até quando eu voltei a trabalhar
no offline, zero mulher. Zero. E passei meses e meses pagando essa dívida. Eu não comprava rigorosamente nada pra mim. Tudo que eu pensava era, eu preciso recuperar minha vida. Eu preciso me livrar dessas dívidas. Eu preciso voltar a viver. E foram meses e meses e meses gastando praticamente nada. Eu acho que eu passei mais de um ano sem comprar uma pizza, sem comprar um refrigerante. É loucura. Eu só comia basicamente feijão, arroz e carne e café. Eu perdi 20 quilos. Foi bom, né? Querendo ou não, eu perdi peso, mas fiquei abaixo do meu peso. Mas eu só pensava nisso. Eu preciso ter uma nova chance na minha vida. Eu preciso dar um. Por que que eu pensava isso? Porque era ou é isso ou era churrasco. Ou, eu não tô brincando, né? Ou era isso ou era auto-churrascamento. Era ir virar centroavante do Vasco. Mas obviamente que esses pensamentos de auto-churrascamento passavam na minha mente, mas eu dizia, não, não, eu consigo, sei lá, tinha o fundo de esperança. E eu consegui. Paguei tudo em uns 8 meses, mais ou menos. Foi de agosto, veja bem. Eu de julho, comecei em julho e terminei em janeiro ou foi fevereiro, alguma coisa assim. Eu sei que foram 9 meses. Eu renegociei, eu busquei fazer 12 vezes a renegociação, mas não consegui. O máximo que eu consegui foram 9 meses. E todo mês entrava, eu só pensava, eu preciso fazer esse dinheiro aqui. Eu preciso fazer esse dinheiro aqui. E era, eu dormia e acordava pensando no dinheiro de pagar a conta. E, eu lembro que o grosso mesmo das dívidas, eu consegui finalizar exatamente no dia 24 de dezembro. Eu lembro disso porque foi um dia extremamente marcante, cara. Eu, eu lembro que eu tava sentado assim, e aí eu fiz o último pagamento da renegociação do cartão. Porque assim, além do cartão, ainda tinha dívida de. Por isso que eu disse que foram alguns meses. Porque ainda tinha dívida de empréstimo, dívida de. Cara, eu fudi completamente minha vida. E veja bem, eu não fudi minha vida porque eu queria ser o que eu não poderia ser. Por exemplo, comprar um carro para impressionar a mulher, para pegar a mulher, ou fazer uma coisa para ser dar uma alavanca financeira sem poder naquele momento. Não. Foi realmente subsistência, bicho. Desde o primeiro dia eu pensava, eu quero evoluir. Foi uma coisa negativa se sucedendo a outra e virou aquela bola de neve até chegar ao limite. Mas como eu falei, aí chegou esse dia da véspera de Natal, fiz lá o último pagamento da dívida de cartão. E eu pensei, puta que pariu, bicho, tô livre. Na hora desceu uma lágrima assim, e eu, obviamente, eu não sou de chorar. Acho que eu só chorei umas 5 vezes na minha vida. E umas 3 ou 4 delas foram relacionadas ao Flamengo. Uma em 2019 e uma em 2025 agora, o Flamengo campeão da Libertadores no Palmeiras. E uma também em 2021, o Flamengo perdeu para o Palmeiras. Então, três que eu lembro com certeza foram três, obviamente, ou foram com toda certeza foram relacionados ao Flamengo, ou perdendo ou ganhando. Mas uma dessas outras foi justamente nesse dia. E aí, nesse período, eu fui tendo um, um restart, uma, uma limpeza mental, é porque tá me faltando a palavra aqui. Uma formatação mental, é isso. Uma formatação mental em muitas, muitas crenças que eu tinha antes sobre amigos, sobre sociedade, sobre dinheiro, sobre mulheres, sobre relacionamentos, sobre família, sobre tudo isso mudou completamente nesse período de quase
2 anos que eu fiquei sem dinheiro. Pior, sem dinheiro não, endividado, à beira de um colapso financeiro e sem sentir o cheiro de uma chota. E veja bem, um detalhe aqui, no primeiro dia que eu consegui pagar a dívida, adivinha? Poucos dias depois eu tava com uma mulher na minha cama. E aí você vê, beleza. Qual a conclusão que eu tirei desse período? Primeiro, eu não preciso mais nenhum segundo. E eu vou explicar o porquê que eu tirei essa conclusão nesse primeiro momento e em um momento posterior a isso. Que eu não preciso nenhum por cento de ter uma mulher em minha vida. E de depender disso para ter uma felicidade, ter um bem-estar como homem, de me sentir homem. Por quê? A primeira conclusão que eu tive foi essa. Eu tive essa conclusão porque nesse período todo de mais de quase 2 anos sem ficar com mulher, eu evoluí em muitas áreas, cara, em muitas áreas. Eu fiquei muito, corpo muito mais bonito, porque, veja bem, nesse período, eu falei, eu perdi quase 30 quilos. Uma boa parte foi porque eu não tinha comida pra comer, paizão. Não foi brincadeira não, cara. Eu realmente tive, assim, de passar fome, óbvio, acho que só alguns poucos dias, de não ter realmente nada pra comer. Mas tinha dias que não tinha nada, mas tinha um feijão. Aí eu comia feijão puro. Eu passei umas boas semanas, algumas semanas comendo feijão puro. E nisso, como eu falei, eu tive muitos ressignificados mentais sobre muitas coisas. Em relação à mulher, foi: se o homem tem dinheiro, nem que seja o mínimo para poder para poder oferecer alguma coisa para ela, ele vai ter valor. Se ele não tem, ele não vai ter valor. Por que que eu digo isso? Porque nesse período todo que eu tava sem dinheiro, eu realmente não tava pensando mais em mulher. Mas no momento em que eu comecei a resolver minha vida financeira, eu disse, rapaz, vou dar uma procurada aqui. E eu chegava, parecia que eu tava fedendo, parecia que eu tava cagado. Eu chegava, a mulher já olhava assim pra mim, hum, parece que as mulheres sentem, parece que elas sentem. E o interessante é que meses depois eu tinha finalizado minha conta. Eu tava começando a ganhar dinheiro já, tava sobrando mais dinheiro. E da mesmo jeito, a mesma postura, aí você pode dizer, ah, sua autoconfiança melhorou. Exatamente não. Não, muito não. Minha autoconfiança melhorou com o passar do tempo. De eu saber que não é qualquer coisa que iria me derrubar a partir daquele momento. Mas eu percebi, cada vez mais. Foi aí onde eu tive o meu segundo despertar da Red Pill, porque já tinha tido o primeiro. O primeiro eu tive quando eu saí de um relacionamento de quase 5 anos, onde aquela mulher era a minha vida. E eu simplesmente dava todos os mortais possíveis. Eu posso até trazer aqui um, um vídeo relatando como foi esse meu despertar. Só que, de início, né? Quando você termina um relacionamento, você, depois de muitos anos em relacionamento, você acaba tendo aquele momento bom que é, opa, tá surgindo umas petecas diferentes aqui. Aí, beleza, né? Acabou que esse despertar foi meio raso. Mas esse segundo não. Esse segundo não. Porque ali eu percebi que para a sociedade atual, o homem ele não tem valor. O homem ele não tem valor. Se você não tem dinheiro, você não tem valor. As mulheres lhe olham como merda. Parece que você é um mendigo. E isso foram anos atrás. Hoje tá pior. Tá muito pior. Hoje as mulheres, elas querem que você ganhe não sei quantos mil. E o que ela vai entregar pra você é o quê? Ela é o prêmio.
Você não, você tem que ser bonito, você tem que ganhar 15 mil por mês, você tem que ter um corpo bonito, você tem que ter carro, você tem que ter casa, você tem que isso, você tem que ser astronauta, você tem que conhecer Marte, você tem que falar latim. É isso, cara, é loucura, loucura. Mas, esse período inteiro, eu hoje olho de fora e vejo que foi absurdamente importante para mim. Como eu falei, esse segundo despertar foi o seguinte: eu comecei a desconfiar de coisas que eu pensava e que eu tinha muita clareza naquele momento. Que era o quê? Ah, eu quero ganhar dinheiro por quê? Porque eu quero constituir uma família para mim. Eu quero arrumar uma mulher boa, que seja parceira, veja bem. E que a gente tenha a nossa família e blá blá blá. E aí eu fui prestando atenção que desde as mulheres mais tidas como boas até as mais promíscuas, simplesmente elas tinham o mesmo instinto de pensamento, que era ter um cara. Veja bem, por isso que eu falei em um dos primeiros vídeos aqui sobre a mulher que é feminista e ela ainda quer um cara que seja protetor e provedor. Ou seja, é uma contradição filosófica dela querer esse tal cara protetor e provedor, mesmo ela sendo feminista. Ela quer uma parte do patriarcado, mas ela não quer entregar a parte dela. Enfim, vai ter vídeo sobre isso aqui. Aí eu vi todas essas contradições e eu fiz uma, uma comparação desse período onde eu tava fudido financeiramente. Mas eu era feliz, cara. Eu não tinha mulher, eu não tinha dinheiro, eu não saía de casa. Assim, eu saía de casa volta e meia, né? Eu tô dizendo assim, eu não tinha muitas viagens, essas coisas. Não tinha, porque eu não tinha dinheiro. Mas eu era feliz, cara. Eu era feliz, eu aprendi a me entregar um bem-estar causado por mim mesmo. Aí chegava os sábados à noite, eu colocava um filme pra eu assistir. Eu Aí quando foi sobrando um pouco mais de dinheiro, eu fui pagando a dívida, né? Mas nesse tempo já tinha um dinheiro ali. Pagava a dívida e às vezes sobrava, sei lá, R$ 100 do mês. 200. Eu ia lá, fazia uma compra. Comprava as coisas pra fazer um cachorro quente. Fazia um cachorro quente e, e assistia um filme. Ou assistia alguma série. Enfim, eu ficava bem, cara. Eu ficava bem, eu ficava realmente bem. Eu me sentia bem. E nisso, como eu falei, conforme eu fui pagando essa dívida, foram aparecendo mulheres. E nisso, eu tive esse pensamento, eu disse, que eu tive o primeiro estalo, né? Ali, o segundo estalo da Red Pill, mas o primeiro estalo diz eu não preciso tanto de mulher assim. Claro que eu não eu sou migtal, mas eu definitivamente eu não busco ser Volcel, de evitar mulheres, não. É porque hoje em dia, como a sociedade está muito mais voltada aos prazeres, tá até, de certa forma, se você pensar com liberdade e sem apego, você vai conseguir usufruir, né? Eu vou até gravar um vídeo sobre isso também. Como usufruir, como tirar tudo que a sociedade atual pode entregar ao homem. Aí eu tive um breve relacionamento ali, em que eu comecei a me envolver com uma mulher, e aí a gente ficou uns meses, e aí, alguns meses já, sei lá, uns 3, 4 meses, eu disse, cara, isso aqui já tá ficando chato. Porque eu não tinha a liberdade que eu tinha antes. Como eu moro só, né? Chegava o sábado, domingo, eu não queria ver ninguém, nem ela. Aí eu dizia, puta merda, amanhã eu já tenho que ver fulana. E aí eu fui percebendo, cara, que o homem hoje não tá perdendo nada. Não tô dizendo pra você parar de ficar com mulher. Não tô dizendo. Se você quiser também, beleza. Mas o resumo de tudo que eu tirei dessa experiência é:
Você precisa ter inteligência financeira. Não tem essa, não tem essa de tudo é cope. Vou ganhar dinheiro, não. Vou buscar mais ganhar mais dinheiro não, porque isso aí é cope. Não, paizão, não é cope não. Porque o dinheiro que você ganha é para você. Até quero gravar um vídeo sobre isso, exclusivamente sobre dinheiro e sobre finanças. Porque dinheiro é tranquilidade. Eu não desejo nem ao meu pior inimigo passar pelo que eu passei. De chegar e estar devendo, e acordar e ir dormir pensando nessas dívidas. E pensando que você destruiu sua vida. Eu realmente eu não desejo a nenhum de vocês. Se é que você nunca passou por isso. Então, esse foi o, o aprendizado maior de tudo isso, que eu preciso ter inteligência financeira, gastar sempre bem abaixo do que eu ganho, sempre ter uma reserva de emergência, sempre buscar fazer mais dinheiro por mim, não por ninguém. Esse foi o segundo também, o segundo aprendizado. Tudo isso que eu faço e que eu fiz era por mim. Porque no momento onde eu tava fudido, comendo feijão puro, a mulher nem me respondia. As mulheres, eu mandava mensagem no Instagram, as mulheres nem, parecia que eu tava, como eu falei, parecia que eu tava fedendo. Aí eu disse, então foda-se. Então foda-se. Vou pensar só em mim. E aí, esse eu vou pensar só em mim foi amadurecendo, amadurecendo, fui evoluindo, fui melhorando o físico, fui melhorando a finança, paguei minhas dívidas. Hoje tenho dinheiro sobrando. Hoje meu custo de vida é infinitamente abaixo. Eu tenho reserva de emergência hoje para 10 meses e só aumentando. Tenho 10 meses de reserva de emergência do meu custo mensal, mas o meu pensamento é ter sempre, sempre ter, se possível, um ano de reserva de emergência. E além de tudo, tenho investimentos hoje. Hoje todo dia cai um dinheiro na minha conta de investimentos. Hoje eu estudo, comecei a estudar sobre investimentos. Hoje busco ter outras fontes de renda. E como eu falei, nesse meio tempo, eu fui pensando e mudando pensamentos de muitas crenças que eu tinha. E repensando, eu disse, beleza, naquele período onde eu estava anos e anos com aquela tal mulher, que eu dizia tanto, já tinha até o nome dos meus dois filhos, eu realmente queria. Aí eu fui pensando, quais são as vantagens de você ter um filho? Aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, aí eu fui pensando. Isso tudo foi acontecendo naturalmente. Eu disse, rapaz, é verdade, eu não tenho vantagem nenhuma, pelo contrário, eu tenho só obrigação em ter filho. Aí eu ficava pensando e observando os casamentos ao redor das pessoas, mais próximas até as pessoas mais não tão próximas assim. E eu sempre percebia, bicho, rapaz, esse cara tá engolindo cobras e lagartos e sapos e escorpiões pra manter esse casamento com essa mulher. Será que ele realmente é feliz? E eu percebia, às vezes eu conversava com alguns amigos meus casados e eles me falavam assim, né? Chegava aquele momento e que acabava desabafando e eles me falavam coisas que eles aceitavam que eu dizia, paizão, por que tu aceita isso, cara? É amigo meu aceitando o MSOL e pagando tudo pro filho da mulher porque ele tem medo de ficar só. Tudo se resume ao medo de ficar só. Outro amigo meu, em que a mulher bate nele, veja bem, bate. Puta merda, puta merda. Quando eu soube disso, quando ele me falou isso, eu olhei pra cara dele, deu vontade de chorar, cara. Eu disse, meu paizão, não faz isso com tua vida, cara, não faz isso. E aí, outros amigos que é uma briga incessante, é incessante. Outros amigos que eles trabalham dia e noite pra, pra dar de tudo pra aquela mulher e ela não valoriza. Ela diz que aquilo ali é só obrigação dele. Outro amigo, que é aquele do primeiro vídeo aqui de que eu digo que eu tava jogando Superstar, International Superstar Soccer. E ele me disse pra ir trabalhar em pleno domingo de tarde, sendo que eu tava jogando, eu tava com todas as minhas contas pagas, com dinheiro sobrando.
sozinho ali, num domingo, de boas, batendo meu International Superstar Soccer, puto com o goleiro da Rússia. E ele disse, não, vai trabalhar, vagabundo. Aí eu ficava pensando assim, eu sou um muito observador. Eu fico observando. Esse canal aqui é. Ele é até meio um Trunks do Futuro 2.0, porque eu já assisti todos os vídeos dele e eu me identifico muito com, com o fato dele ser um cara observador e tirar essas observações e trazer em vídeos. Aí eu ficava observando. Inclusive, diga-se de passagem, esse cara que me mandou ir trabalhar em pleno domingo e parar de jogar, a mulher dele largou ele, cara. E aí, valeu a pena, paizão? Não valeu, cara. Aí hoje, ele tomou esse baque, né? Ele viu que o que ele fez não foi suficiente. A mulher dele, feminista, com toda certeza traía ele. Era relacionamento à distância em uma parte do relacionamento. E ele aceitando, e aceitando, e aceitando. E assim como eu falei no vídeo dos cheat testes, a mulher, ela é naturalmente insatisfeita. Ela coloca os seus cheat testes. Então, relacionamento à distância já é um cheat test. Porque ela pensa, caralho, esse merda aqui vai aceitar eu namorar com ela, com ele. Eu tenho um relacionamento com ele onde ele vai me ver uma vez por mês, sei lá, 2 vezes por mês. Se ele fosse um homem de verdade, ele não aceitaria isso. Ele teria que terminar comigo. Ou seja, muitas das vezes a mulher ela lhe dá sinais contraditórios. Por isso que os caras ficam, meu Deus, o que está acontecendo? E você só entende isso através da Red Pill. Infelizmente, ou felizmente, é a sua única maneira de entender os sinais ambíguos que a sociedade lhe entrega. Então, eu observando todos esses relacionamentos de amigos, de conhecidos, de famosos, de pessoas que falam nas redes sociais, eu dizia: por que caralho, Zé, que eu vou trocar minha paz e tranquilidade, o meu custo de vida baixo? E veja bem, meu custo de vida é muito baixo, mas eu aproveito muito bem, cara. Porque as coisas que eu gosto, elas são muito baratas, ou até gratuitas. Eu gosto de jogar meu joguinho de futebol, não gasto nada com isso. Boto aqui meu controle no notebook e começo a jogar. Eu gosto de comidas baratas também, não gasto muito. Não sou muito de sair. Saio às vezes também, eu não bebo, já é mais uma vantagem. Eu gosto de futebol muito, diga-se de passagem. Até mais do que seria bom. Então, a única coisa que eu posso perder com futebol é o Flamengo perder e eu ficar puto. Fora isso, é tudo grátis. Então, meu custo de vida e meu bem-estar nessa, nesse, nesse custo de vida, ele é muito bom para eu chegar e pensar, por que que eu deveria trocar isso para eu ter que sair da casa que eu tô para uma casa maior, para eu ter que começar a ganhar dinheiro pensando em fazer uma festa de casamento, sei lá, gastar 50, 100 mil reais em um dia, simplesmente para mulher fazer isso para tentar mogar as amigas dela, para eu começar a ter que trabalhar igual um cavalo para pagar leite, para pagar fralda, para pagar escola de criança quando começar a crescer. E tudo isso entregando o mínimo do mínimo do mínimo. É mulher, a esposa que não entrega, que quase não dá mais pro marido. É mulher com casada ou namorando com estratégia sexual aberta, postando foto no Instagram, aquela foto que é para fisgar homem. Ou seja, ela pode até não estar traindo, mas a intenção dela é sempre deixar subentendido que ela pode trair a qualquer momento. Ou seja, paz e tranquilidade você não vai ter. Esqueça. E eu vejo, cara, hoje em dia o homem não tem nenhuma vantagem. Nenhuma. Você simplesmente não faz sentido, cara. Aí ainda mais, é, trazendo essa experiência que eu tive de quase 2 anos sem dinheiro e sem mulher,
Eu vejo, cara, você só vai achar que você tem um problema quando você tá sem pegar ninguém. Você vai achar que isso aí é uma brincadeira. Quando você sabe que se você não pagar, se não fizer R$ 500 no dia seguinte, sua vida pode ir pro caralho. Então, quando chegou no auge do meu endividamento, eu não pensava em mulher. Eu não pensava em mulher. Eu não tô brincando. E aí, eu só pensava, meu Deus do céu, amanhã eu preciso fazer X reais. E aí não fazia isso e aumentando e aumentando e aumentando. Graças a Deus consegui resolver tudo isso. Não vou dizer que eu zerei minha vida ainda, não. Pretendo ainda muitas coisas a serem feitas. E, e é isso. Eu realmente tenho. Eu até já comentei com alguns amigos mais próximos que têm um tipo de pensamento próximo ao meu aqui. E eles realmente, eles já me falaram que passaram por algumas coisas mais um pouco parecidas. E eles chegaram a essa mesma conclusão, que é você tendo uma experiência onde você realmente vai ser obrigado a conviver consigo mesmo. Não vai ter subterfúgios, você não vai ter possibilidades de auto-engano. Você vai chegar à conclusão de que você não precisa de muita coisa. Você é homem. Você precisa ali ter comida, ter um dinheiro sobrando, ter paz, ter tranquilidade, ter, sei lá, um carro. Ou até não, se você não quiser, se não precisar. Mas o principal é você não precisa entrar na roda de ratos do desespero de se tornar, de querer se tornar um beta provedor, de querer entrar para essa disputa interminável de ser um homem melhor, não por você, mas por mulheres. E conquistando essa mulher, você aceitar humilhações atrás de humilhações, simplesmente porque você tem medo de ficar só. Mas no fim você tá só, mesmo tendo alguém do seu lado. Enfim, esse foi o meu relato aqui. Deixe nos comentários se você concorda, se você discorda. E também deixe na seção de comentários alguns temas relacionados à rede, relacionados a relacionamentos e sociedade também, de que você acredita que seria interessante eu trazer aqui para o canal. Valeu!